Olá pessoal, iniciamos então esta aula de revisão do oficial escrevente. A gente vai passar os principais pontos que são direcionados e relacionados aí com o teu edital. Vamos começando lá. Ponto que tu deve te ligar na hora da prova. Condições da ação. Condições da ação é uma matéria importante, ela inicia lá no artigo 3º do Código de Processo Civil e também tem determinação lá no artigo 267. Quais são as condições da ação? Lembra que o autor ele tem uma ideia, vou entrar com uma ação. Então a gente diz assim, ó, plim, vou entrar com uma ação. É o barulho de ideia, né? Plim, vou entrar com uma ação. O que é o plim? As condições da ação. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir, certo? Interesse de agir. Essas são, portanto, as condições da ação. Isso está determinado no artigo 267, inciso 6º do Código de Processo Civil, que também é base aí do teu edital. Então essa matéria é bem importante. Lembra do PLIN, né? Possibilidade, legitimidade e interesse de agir. É a ideia para entrar com a ação. Eu tenho que ter condições para entrar com a ação. Sabendo que a falta de qualquer uma dessas condições extingue o processo sem mérito. Sem mérito, portanto, a extinção do processo aí com a falta das condições da ação, beleza? Isso na parte inicial. Outro ponto importante aqui para a gente comentar, partes e procuradores, representação ativa e passiva no âmbito aí dos diversos entes que deveriam ser representados. Na representação ativa e passiva tem um tópico importante, artigo 12. Tópico importante aqui. União, Estado, representado aí por seu procurador. Quando nós falamos em município, não esquece isso, porque poderá ser representado ativa e passivamente pelo procurador ou prefeito. Ou prefeito, certo? Quer dizer, o presidente da República e o governador do Estado não representam ativa e passivamente em juízo a União e o Estado, mas o município é representado pelo procurador ou pelo prefeito. O prefeito é um sujeito que pode representar ativa e passivamente o município. Depois nós temos outros pontos importantes aqui no artigo 12. Herança jacente ou vacante, aquela que não tem herdeiros, né? Vacante, aqui cai bastante a figura aí de quem representa a herança jacente ou vacante. Quem vai representar lá? Curador. Curador é quem vai representar a herança jacente ou vacante. O espólio pelo inventariante. Espólio. Inventariante. Pontos importantes aí dentro dessa estrutura trabalhando então aí com a estrutura do artigo 12 do Código de Processo Civil. Outro tópico importante, dentro dos serventuários agora, tópico extremamente importante que você deve entender, atribuições do oficial de justiça e atribuições do escrivão. Ponto bem importante definido no Código de Processo Civil. Escrivão. Ponto importantíssimo aqui. O oficial de justiça trabalha, basicamente, dentro da estrutura externa. Então, nas suas atribuições, você vai encontrar mais atos externos. Como, por exemplo, citação e penhora. Como, por exemplo, realizar um dos tópicos importantíssimos, porque está na última relação aí da última alteração na atribuição do oficial de justiça, efetuar avaliações. Os atos do escrivão, de regra, são atos internos. Certo? Atos internos, atos do escrivão. Esses atos do escrivão internos, basicamente aqui, ó, redigir mandados, né? Essa é uma das principais atribuições aqui do escrivão, certo? Redigir mandados. Sabendo que esse escrivão, ainda vinculando uma ideia de tempo, ele tem 24 horas para levar o processo à conclusão ao juiz, concluir o processo em gabinete, levar a conclusão ao juiz, e 48 horas para executar as ordens, certo? Executar as ordens relacionadas aí
aquela estrutura de efetivação dos atos processuais que foram determinados pelo juiz, como mandato de citação, expedição de ofício e outros mais. No que tange ao oficial de justiça ainda, o tempo adequado para a realização de atos processuais, não esquece, 6 às 20 horas. Muito comum essa questão, certo? 6 às 20 horas. O oficial de justiça pode citar num sábado? Pode. 6 às 20 horas de segunda a sábado, como horário normal. Se o oficial de justiça quiser citar fora desse horário ou no domingo, precisa de autorização específica do juiz. Então precisa de autorização para citação, atos processuais serem realizados pelo oficial de justiça fora das 6 às 20 horas. De regra geral, das 6 às 20 horas de segunda a sábado, belezinha? Então essa é a determinação aí dentro da estrutura desses dois sujeitos que certamente aí vão ser cobrados no ambiente da prova. Ato processual. Sob ato processual nós temos alguns bem importantes aqui. Regra geral, ato processual não há forma. Não há forma para o ato processual. Entretanto, esta é a regra. Entretanto, a lei pode exigir. Lei pode exigir. Certo? A lei pode exigir formalidade para o ato processual. Mas mesmo a lei exigindo e não efetivada a formalidade, o ato vai ser considerado válido se ele alcançar a finalidade. Certo? Finalidade. Então esse é um dos pontos principais aí dentro do ato processual. Um dos atos processuais maiores existente no processo é a figura da citação. A citação que você pode veicular ela em 4 modalidades, né? Nós temos 4 formas de citação. Então nós temos a citação pelo correio, e aí tem um problema enorme, porque o carteiro aqui não tem fé pública, certo? Não tem fé pública, e eu não posso citar pelo correio em algumas modalidades, importantes também aí determinadas. Não pode citar pelo correio, por exemplo, incapaz, por exemplo, pessoa jurídica de direito público, por exemplo, a figura de processo de execução não pode ser citado pelo correio, não pode ser citado pelo correio quando eu estou trabalhando aí dentro da estrutura de ações de Estado, divórcio, nomeação aí de tutor, curador, incapacidade. Então tudo isso não poderia citar por processo pela modalidade do correio. Depois da citação nós temos por oficial de justiça. Ponto importante aqui na citação por oficial de justiça seria um atributo aqui. Dentro da citação do oficial de justiça ele tem fé pública. Depois de citar, ele tem que devolver logo o mandado devidamente cumprido, e da juntada do mandado começa a correr o prazo. Então o oficial de justiça tem fé pública, portanto dentro dessa fé pública ele tem, não importa se o sujeito assinou ou não assinou o mandado, né, se ele deu a nota de ciente ou não, lembrando que o mandado de citação não precisa da assinatura do juiz, né, o escrivão vai dizer que faz sob ordem do juiz, certo? Essa a atribuição. Aqui no oficial de justiça nós temos uma modalidade bem importante de citação, que é a citação por hora certa. Como vai acontecer a citação por hora certa? Citação por hora certa. Eu tenho que ter suspeita de ocultação do réu. Então, suspeita de ocultação do réu. E o oficial de justiça foi por 3 vezes no endereço. E ele acha que o réu está se ocultando. Diante desta participação por 3 vezes, estando o réu se ocultando, é possível efetivar a citação por hora certa, que ele volta no dia seguinte, hora designada. Dia seguinte, ou hora designada. Certo? No dia seguinte, com hora designada, e dá o sujeito por citado. Modalidade de citação ficta, porque eu não encontro o sujeito. Ficção jurídica. Então, modalidade de citação aí ficta. Se é ficta, não esquece,
Sujeito citado por hora certa que permanece revel tem que ser nomeado um curador especial, está lá no artigo 9º do Código de Processo Civil. Depois nós temos a citação por edital. Primeira modalidade, já comentando uma outra matéria, não cabe citação por edital no JEC. Então no JEC não cabe essa modalidade de citação aqui. Não tem cabimento de citação por edital no rito do juizado especial. Quando que eu vou citar por edital? Quando o réu é incerto ou está em local, incerto ou inacessível. Último momento, nós temos a citação por meio eletrônico, que é permitida como modalidade de citação. Não esquece que o sujeito também, citado por edital ou por hora certa, que permanece revel, nomeação de curador especial. Então nós temos assim, ó, por edital ou por hora certa, que permanece revel, obrigatoriamente haverá nomeação de curador especial, previsto lá no artigo 9º do Código de Processo Civil, certo? Então essa modalidade que nós podemos aí verificar dentro da estrutura dos atos processuais. Depois nós temos uma matéria importante que diz respeito aos prazos, né? Então o prazo dentro da linha de verificação de quando começaria a contar o prazo. Prazo você tem que tomar cuidado com dois artigos principalmente. 241 e o artigo 184, certo? Iniciando a ideia de prazo, 241 e 184. Vamos lá para tentar entender. Artigo 241 fala sobretudo que o prazo começa a correr da juntada. É um termo fundamental, então não é da data da assinatura do réu no mandado de citação e nem da data da devolução. É da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. Não esquece que se nós temos mais de um réu, última juntada, último mandado devidamente juntado. Eu tenho que dar uma olhada na última juntada, não esquece disso. Também não esquece que começa a contar o prazo, mas não é o primeiro dia, pois o artigo 184 vai dizer: exclui o dia de início, inclui vencimento. Inclui vencimento, certo? Então, dentro dessa modalidade aí, essa é a regra do artigo 184. Exclui o dia do início, inclui o dia do vencimento. Ainda sobre prazo, dois artigos fundamentais aí. Artigo 188 do Código de Processo Civil e artigo 191 também do Código de Processo Civil. O artigo 188 ele vai nos falar o seguinte, olha só, te liga nessa que é muito cobrado também. Fazenda Pública e Ministério Público têm prazo 4 vezes para contestar, 60 dias, portanto, no procedimento ordinário e 2 vezes para recorrer, certo? 4 vezes para contestar e 2 vezes para recorrer. Quando nós estamos na linha do 191, que é outro tipo de artigo, litisconsórcio com diferentes procuradores, nós temos a dobra total do prazo. Somente dobra, não tem 4. 2 vezes para contestar, 2 vezes para recorrer e 2 vezes para falar nos autos, certo? Então essa é a linha aí de prazo processual, parte importante dentro desse sistema. Não esquece também a diferença existente entre citação e intimação, né? Vamos lá, citação e intimação. Citação chama o réu ou interessado, certo? Então, citação chama o réu ou interessado, a fim de se defender. Já a intimação é o ato que dá, aqui é chama, ó, chama o réu ou interessado. Intimação dá ciência a alguém para que deixe de fazer ou faça alguma coisa. Então, citação chama o réu ou interessado, intimação dá ciência a alguém para que faça ou deixe de fazer. Esse ciência a alguém ficou terrível, mas é exatamente assim, certo? Porque a só revisão não importa a letra, importa você entender os principais aspectos relevantes aqui dentro desta matéria. Belezinha? Bom,
Ainda dentro da citação, só para a gente complementar, tem os casos em que eu não posso citar. Esses casos são bem importantes, onde não poderá ser efetivada a citação, salvo para perecimento do direito. Então não pode ser citado, salvo na hipótese do direito morrer, de eu perder o direito. Aí poderia. Então tem várias hipóteses. Quando o sujeito está assistindo culto religioso, enquanto estiver assistindo culto religioso, certo? No dia do falecimento, não dele, né? Porque não pode ser citado, né? Mas do cônjuge ou parente seu, e nos 7 subsequentes, certo? Dia do falecimento, mais 7 dias subsequentes, essa não poderia ser citado, que linha reta, qualquer parente consanguíneo ou afim. O que é o afim? Ficou afim de uma guria lá, tu vai ser parente por afinidade dos outros. Então essa é a sequência. Então qualquer parente, no dia do falecimento, parente, em linha parente não, em linha reta, certo? Não tem limitação, em linha reta não tem limitação. Na linha colateral, até segundo grau. Certo? Essa medida aí dentro da figura da citação. Aí nós temos aí 3 dias de bodas aos noivos, né? Então é uma modalidade que não poderia efetivar a estrutura da citação nos 3 primeiros dias de bodas, que também é um caso importante que normalmente cai. Um dos principais aqui, a ideia do luto, né, no dia do falecimento e tal, aí acabam colocando, e quando está fazendo aniversário, pode. E eu vou citar onde. Citação não tem preferência, é qualquer lugar que se encontre, certo? Qualquer lugar que se encontre o réu. Onde eu encontrar o réu, eu posso efetivar a citação. Essa modalidade aí dentro das linhas de citação, justamente por quê? Porque o sujeito, qualquer lugar que ele se encontre, ele poderá ser citado dentro desse ambiente aí colocado. Certo? Então nós temos esse como os principais elementos que em questões vêm caindo. Sobre o sistema de nulidades processuais, né? Certo? Vou colocar aqui, sistema de nulidades processuais. Nós temos alguns pontos importantes, né? Nulidades processuais, vício dos atos processuais, tem que analisar 2 aspectos. Saber diferenciar quando é uma nulidade absoluta, primeiro aspecto. Diferenciar quando é uma nulidade absoluta e quando nós temos uma nulidade relativa. E aí sabemos, por exemplo, que a nulidade absoluta envolve temas de matéria de ordem pública, enquanto a nulidade relativa estaria estabelecido aí dentro da estrutura de matérias de ordem privada, certo? Por exemplo, citar dentro daquela estrutura dos 3 primeiros dias de boda, do dia do falecimento do cônjuge ou parente seu em linha reta ou na colateral até segundo grau, a estrutura de citar enquanto está assistindo o culto religioso, aos doentes enquanto grave o seu estado, que eu não tinha colocado aqui porque eu coloquei somente ali os principais aspectos, as principais matérias que eu vislumbro aí em termos de questões. Geraria uma nulidade absoluta, certo? Poderia gerar aqui uma nulidade absoluta. Então nós temos nulidade absoluta e nulidade relativa. Vai ser sempre decretada a nulidade? Não. A nulidade poderá não ser decretada. Eu tenho que analisar se atingiu a finalidade e se ocorreu prejuízo. Não há nulidade sem dano, certo? Inclusive no juizado especial civil isso fica bem claro. Não há nulidade sem dano. Então tenho que analisar obrigatoriamente a figura aí do prejuízo e finalidade. A existência, então, de prejuízo e o atingimento de finalidade. Pode acontecer que ocorreu a nulidade, ainda que ela seja aí no âmbito de nulidade absoluta, e esta nulidade absoluta, assim efetivada, pode acontecer que não esteja colocado aí diretamente dentro da linha de uma decretação, porque diretamente não teve prejuízo para a parte e atingiu a sua finalidade. Num terceiro momento, teoria do aproveitamento máximo dos atos processuais.
Teoria do aproveitamento máximo dos atos processuais. Vai ser difícil marcar uma questão que diz que é a nulidade de todo o processo. Sempre eu tenho que observar e deixar e preservar aquele ato processual que está rígido. Fruto da árvore envenenada. Eu corto o galho podre, eu não corto a árvore como um todo. Então, teoria do aproveitamento máximo dos atos processuais, essa é a base aí dentro da estrutura do Código de Processo Civil. Outro ponto importante que nós temos para entender, a figura da cautelar. Essa acredito muito que cai aí, porque é uma matéria bem própria e muito fácil de fazer questões complicadas sobre elas. O que é cautelar? Cautelar é um processo que surgiu para proteger. Cautelar é proteção, é assegurar, visa assegurar direitos ou resultado útil do processo. Portanto, essa cautelar ela pode ter duas modalidades. Ela pode ser preparatória ou incidental. Mas sempre ela depende de um processo principal. Está lá o processo principal. Dois tópicos bem comuns de questão no nível da tua prova. Quando for preparatória cautelar, em 30 dias da efetivação da medida, eu tenho que propor a ação principal. 30 dias da efetivação da medida. Particularidades da cautelar. Contestação em 5 dias. Certo? Contestação em 5 dias. Essa modalidade aí própria dentro da tutela cautelar. Normalmente a contestação é 15 dias, né? O prazo de contestação, 15 dias. Aqui na cautelar, como ela anda rápida, contestação aí no prazo de 5 dias. Altera bastante toda a sistemática própria da cautelar. Cautelar tem outra peculiaridade também. Aqui, fundamental, na suspensão do processo principal, por exemplo, em razão de férias, suspensão do processo principal, a cautelar continua produzindo efeito. Cautelar produz efeito durante o período de suspensão do processo principal, porque eu continuo protegendo aquele bem, aquele direito, aquele resultado útil do processo que eu preciso proteger. Então, dentro desse sistema, a estrutura aí da linha do processo cautelar, ele continua produzindo efeito durante a suspensão do processo principal. O próprio Código de Processo Civil vai dizer, né? Quando eu tenho a extinção do processo, aí sim, do processo principal, cessa a eficácia da cautelar. Não tem por que ter cautelar se não é para proteger ou se é para proteger o que já está extinto. Então, extinção do processo, deixa de existir a cautelar, te liga nisso. Suspensão do processo, a cautelar continua produzindo efeito, certo? Ela vai continuar produzindo efeito. Qual o foro competente da cautelar? Cautelar tem foro competente assim, ó, gruda no processo principal. Então, o foro competente da cautelar é o foro do processo principal. Vai atrás do processo principal. Então, gruda lá no processo principal. O processo principal está onde? Ah, está com o juiz da 2ª Vara Cível da comarca de Porto Alegre. Então, gruda nele. Em apenso lá, processo principal. Aí, se o processo principal está no tribunal, vai para lá também. Gruda no processo principal essa medida cautelar, pois ela está vinculada diretamente aí à estrutura do processo principal, certo? Então esses são os aspectos pertinentes aí dentro da linha da cautelar. Tem um último aspecto que cabe comentar, que também é muito cobrado, que é a figura da autonomia da cautelar. O resultado da cautelar não influi diretamente no resultado da demanda principal. Só tem um porém dentro disso. Se na cautelar eu reconhecer prescrição e decadência, não posso mais entrar com o processo principal, se for caso de cautelar preparatória. Repito, se na cautelar preparatória for reconhecida prescrição e decadência, não posso mais entrar com o processo principal. Está obstado mover o processo principal se na cautelar for reconhecida prescrição e decadência. Aí alguns pontos importantes dentro dessa teoria geral da tutela cautelar. Beleza? Vamos lá então.
Bom, no âmbito do Juizado Especial Civil e Juizado Especial da Fazenda Pública, também cobrado aí no teu edital, não esquece principalmente aqui das alçadas, né? Juizado Especial Civil. Quando que tem cabimento o Juizado Especial Civil? Bom, até 40 salários mínimos pode. As questões do artigo 275, inciso 2 do CPC, que é rito sumário, despejo para uso próprio e possessórias até o limite de 40 salários mínimos, cujo imóvel tem limitação de 40 salários mínimos. Aqui cai muita questão derivado do 275, inciso 2. Cabe o JEC, por exemplo, arrendamento rural, parceria agrícola. Caso que cabe JEC, né? Arrendamento rural e parceria agrícola. A ideia de cobrança de condomínio. Honorário de profissional liberal. Certo? E um top de linha aqui, acidente de trânsito. Acidente de trânsito é caso do 275, inciso 2 do Código do Juizado Especial Civil, porque está lá dentro das causas atinentes ao rito sumário. Em tese, pela lei, independe do valor aqui, certo? Embora exista posição jurisprudencial diferente no âmbito dos tribunais, mas em tese, pela letra fria da lei, não importa aqui a estrutura do valor. Por isso essas causas de arrendamento, condomínio, profissional liberal, acidente de trânsito poderiam ser movidas no âmbito do Juizado Especial Civil. Não esquece a alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública. Juizado Especial da Fazenda Pública inicialmente tem a alçada de 60 salários mínimos. Outra diferença que nós temos entre JEC e Juizado Especial da Fazenda Pública é que aqui é facultativo, enquanto aqui eu tenho absoluto, competência absoluta, portanto, obrigatório a utilização do Juizado Especial da Fazenda Pública, que a verdade é um juizado especial contra a Fazenda Pública. Certo? Contra a Fazenda Pública, que poderá ser ajuizado contra, por exemplo, Estado e município. Basta que o autor ser pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Esses são os autores no Juizado Especial da Fazenda Pública. Quem podem ser os autores no rito do Juizado Especial Civil? Podem ser autores no rito do Juizado Especial Civil. Pessoa física, só que aí exclui cessionária de direito de pessoa jurídica, ponto importantíssimo aqui, porque as cessionárias de direitos de pessoas jurídicas não podem. As micro, pela Lei 9.099, micro poderá ser também microempresa, as OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e a Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. Esses podem ser autores também no rito do Juizado Especial Civil, uma diferença muito comum ser questionada no ambiente de um e de outro tipo de juizado. Terminando, nós temos a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento é uma matéria que no procedimento ordinário costuma cair bastante. O que nós temos aqui no ambiente de audiência de instrução e julgamento? A audiência de instrução e julgamento. Primeira ideia é o seguinte, ó, o juiz deveria sentenciar nessa audiência. Tem que vir a sentença por ordem legal nessa audiência. Se não vier, tem mais, diz a lei, poderia ser dado em 10 dias. É o tempo lógico para o juiz efetivar decisões, 10 dias. Para despachos, 2. Então, juiz na sentença vem em 10 dias. Provável que não venha. Sobre a audiência, tem que tomar um cuidado com a produção de prova, a ordem de produção de prova em uma audiência, sabendo que o oficial de justiça deve coadjuvar aí na audiência. Na audiência de instrução e julgamento, primeiro, perito ou assistente técnico vai falar, perito, assistente, sempre autor e réu nessa sequência. Segundo, depoimento pessoal, depoimento autor. E terceiro, depoimento réu.
Quarto, testemunha autor. Testemunha autor. Quinto, testemunha réu. Certo? Essa temática aí na audiência, instrução e julgamento. Bom, tramitando a causa pelo rito ordinário, o rol de testemunhas, rito ordinário, rol de testemunhas tem que ser juntado no prazo que o juiz designar ou até 10 dias antes da audiência, isso no rito ordinário. Se for na hipótese do rito sumário, o rol de testemunhas tem que vir com a inicial. Rol de testemunhas deve vir com a petição inicial, constar da petição inicial. No JEC, rol de testemunhas, se eu quiser, não é uma obrigatoriedade, porque eu posso levar sem a participação espontaneamente, sem juntar rol de testemunhas, no JEC até 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento tem que ser juntado o rol de testemunhas para que as testemunhas possam ser intimadas. Beleza, então? Então retratamos aí os principais aspectos. Desejo a você aí uma boa sorte na prova, bons estudos, continue fazendo questões, continue empenhado nesta estrutura do concurso. Agradecemos a participação, até a próxima.